Aumentou, olha só, em 40% o número de multas aplicadas nas empresas de ônibus aqui da capital. Mesmo sendo lei, os coletivos seguem rodando durante o dia em horários de pico, sem a presença do cobrador. Mais de 18 mil multas foram aplicadas em 2022 e a PBH também diminuiu o repasse de subsídio acordado com as empresas para que elas aumentem o número de viagens. A reportagem é da Micheline Kubitschek. Vamos lá. Gente espremida, ônibus lotados, filas imensas nos pontos. Cenas diárias de quem depende do transporte público de Belo Horizonte. Mais de 2.000 coletivos transportam por dia quase 1 milhão de passageiros. Isso significa trabalho redobrado para os motoristas que rodam sozinhos. Até existe uma lei que obriga que as linhas rodem com a presença do agente de bordo, em dias úteis, de 5h59 da manhã até 8h30 da noite. Mas passa uma, duas, várias linhas em plena tarde de segunda-feira e cadê o cobrador? Sumiram. Não tem cobrador nenhum, não? Este motorista, que por medo de represálias pede para não ser identificado, conta que vive à base de remédios desde que atropelou uma passageira em julho do ano passado. Estou desempregado, trabalhando de bico, quando tem. Não consigo mais dirigir ônibus. Perdi totalmente a minha vontade de dirigir ônibus, ser motorista de ônibus, porque hoje nós não temos cobertura nenhuma, nós não temos segurança nenhuma. Marcos trabalhou como motorista no transporte público. Ele revela que desde 2015 as empresas passaram a demitir cobradores. Em 2018, as dispensas aceleraram e desde então, mais de 7.000 cobradores foram mandados embora sem nenhuma justificativa. A população já paga pelo agente de bordo. Quando você chega dentro do ônibus e não tem um agente de bordo, está lesando o passageiro, porque está incluído aí no preço da passagem. As multas pela ausência dos cobradores em coletivos da capital aumentaram 40% no ano passado em relação ao mesmo período de 2021. Foram quase 19.000 multas, uma média de 50 por dia. Para o representante da categoria, o subsídio de mais de 237 milhões de reais, concedido em parcelas pela prefeitura às empresas, poderia melhorar a situação. Mas para ele, além de não terem retornado com os agentes, os investimentos prometidos não foram realizados. Eles pegaram 237 milhões para uma melhoria no transporte, para respeitar a população e também o trabalhador. O trabalhador hoje estão andando aí, os passageiros estão andando também, junto com os trabalhadores, numa bomba relógio. A prefeitura confirma que o acordo não vem sendo cumprido e, por isso, deixou de pagar o valor total na parcela de janeiro. Dos 10 milhões previstos, foram pagos aproximadamente 5 milhões. A última parcela deverá ser quitada até 11 de abril deste ano. Para este especialista em direito público, as empresas priorizaram o uso do subsídio para cobrir prejuízos deixados pela pandemia. A melhoria do transporte, ela tem que ser uma pauta da administração como um todo. Não pode simplesmente esperar que esse subsídio seja todo aplicado nisso, mas ele tem que ser exigido. O subsídio, que eu vejo que as empresas hoje, elas se preocuparam muito mais em garantir o próprio caixa do que aplicar isso na melhoria do transporte. Então não foi uma pauta das empresas a garantia das melhorias que foram feitas, mas simplesmente a reconstituição de caixa. Na Câmara Municipal de Belo Horizonte, 2 projetos tratam dessa situação. Um deles, o 442 de 2022, foi aprovado em primeiro turno e propõe que as concessionárias de ônibus deixem de ser remuneradas pelo número de passageiros transportados e passem a receber por quilômetro rodado. Ele está em avaliação pela Comissão de Legislação e Justiça. Já o outro pede a prorrogação do subsídio, que está sendo pago pela Prefeitura até o mês de maio. O subsídio ele é uma estratégia válida, legal, prevista no Estatuto da Mobilidade para garantir o equilíbrio do contrato e o funcionamento do sistema, mas o sistema tem que se manter equilibrado, ou seja, ele mesmo pagar o seu custo. Porque, de uma forma ou de outra, quando você oferece o subsídio para a empresa, significa que a administração vai tirar de outros lugares do caixa. Então, saúde, educação, melhorias na cidade vão ser impactados porque esse recurso, o orçamento público ele é finito. Ele aponta algumas opções para melhorar a vida do passageiro de BH. O sistema de transporte público, coletivo, por ônibus, ele tem que estar atrelado com outros modais de transporte, para que você possa ter um sistema mais equalizado.
quando você tem um sistema muito baseado numa modalidade de transporte, qualquer aumento do custo impacta a vida do cidadão de forma brutal. Em relação aos cobradores, o Sindicato das Empresas informou que esta função foi extinta após uma lei de setembro de 2001. Na ocasião, a lei previu que novas tecnologias poderiam tornar algumas funções desnecessárias. Quanto ao subsídio, o sindicato informou que o pagamento menor viola a lei e que já foi interposto recurso administrativo que ainda não foi analisado pela PBH.